Direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a escritora Grace Martinelli. Ela que nos traz aqui o seu primeiro livro, Os Feiticeiros da Luz, uma edição da Quatrilho. Grace, é um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu. Grace, nós temos aqui uma obra que volta àquele gênero da chamada fantasia, digamos assim, e tu tens um cuidado, claro, em tom hipotético, mas há toda uma construção num cenário inglês, retomando lá em meados da parte final da Idade Média, feitiçaria, bruxas e toda aquela fantasia, e aí tu propões aqui então uma recuperação das famílias daquela época, como é que elas se evoluem ao longo do tempo, e aí nós retomamos no marco de 2010, de novo, todo um cenário de magia, bruxaria e feitiçaria. Gostaria que tu começasses a compartilhar como é que se deu a construção dessa história. Bom, foi um processo bem lento de construção, né? Eu tive algumas ideias e alguns amigos incentivaram. Na verdade, o projeto original era a Lenda das Pedras Elementais, que era uma trama de RPG que esses amigos tinham pedido para mim escrever e se passava no universo de Harry Potter. E aí, por isso que a Inglaterra surgiu, né, dessa forma. Eu tinha que criar uma história para que eles pudessem jogar, que não tivesse relação mais com os livros, né, porque eu já não tinha mais história, não tinha mais vilão. E eu comecei a construir isso. E eu disse, bom, é na Inglaterra, o que eu vou usar de referência para isso? E aí fui buscar lá na mitologia celta algumas informações para construir. Então criei alguns vilões, que depois acabei adaptando para a história. Eles vêm desde 2007. Começa com o protagonista, o Philip, e depois vai se desenvolvendo, né? Isso. E aí eu fui adaptando. Então, a partir daí, como o pessoal gostou do que eu tinha escrito, eu disse, não, está na hora de escrever a minha história. Já chegou o momento, acho que eu tenho maturidade suficiente para pensar em escrever o meu livro. Digamos, tu fizeste um exercício e depois ampliaste. Mas tu segues uma linha um pouco diferente do RPG, né? Sim. Não, porque desvinculado agora. Porque nós trouxemos recentemente um escritor aqui sobre os Guardiões de Termínia, é o título da obra, e ele inclusive colocava o mapa, seguia todo aquele roteirinho dos famosos jogos de computador. Aqui tu derivas muito mais para uma literatura clássica de fantasia e bruxaria do que necessariamente para o universo do RPG, ainda que seja trazido para os dias atuais. Né? Sim, com certeza, porque são materiais diferentes de trabalho. RPG tu tem um sistema, aqui é literatura. Então foi aquele teste inicial para ver o que eu podia fazer a partir disso. Então aí sim, começou pesquisa histórica, pesquisa mitológica. No começo eu não sentei para escrever, eu tinha cadernetas e eu ia anotando. Cheguei a escrever capítulos inteiros ali, mas aí tinha que trabalhar mais, tinha que pesquisar mais, nunca era suficiente. Tive a oportunidade de ir para a Inglaterra 3 vezes, para passeio, para pesquisa, né? A última vez eu fiquei 1 mês lá, visitando Irlanda, Escócia, Inglaterra, porque apesar de se passar no interior da Inglaterra, as famílias vêm cada uma de um lugar, de um dos países. Então eu precisava embasar isso também. Então a partir disso já me deu mais embasamento, também conversei com pessoas de lá que pudessem reforçar o que eu estava pensando, o que eu havia pesquisado, né? Porque eu acho que é muito importante, a gente vive aqui. Por mais que a gente conheça uma cultura, a gente não vivencia ela. Então, quanto mais informação, melhor. Tive a oportunidade de conversar com um irlandês, ele é professor de inglês e historiador. Ele disse, não, Grace, está tranquilo, tu pode seguir nessa linha que não vai ter problema. Eu acho que vai dar muito certo. Mas como é que foi a construção? Porque se nós formos estudar a Idade Média, não é à toa que os países, principalmente da Europa, os estados, têm determinadas nomenclaturas. Nós vamos pegar, você está citando a Inglaterra, os anglos, os saxões, pois no cenário da Alemanha tu vai ter lá os bávaros, a própria antiga Prússia. Então há uma série de povoados que vão originando não só as regiões, os espaços territoriais, mas inserindo hábitos culturais, por que se come determinada comida, a vestimenta. Aí, para além daqueles encontros típicos
que aqui em Caxias do Sul fica muito caracterizado como aqueles encontros de colônia, com os hábitos típicos, a tradição, a própria cultura gaúcha aqui no Rio Grande do Sul. Mas como é que tu conseguiste então te apropriar de culturas que vêm de muitos séculos atrás, para daí constituir um cenário, digamos assim, tu estás transpondo um hábito de cultura, de misticismo, de bruxaria para os tempos atuais. Como é que foi essa transposição, digamos assim? Posso te dizer que com muita leitura. Né? Sem leitura a gente não consegue fazer isso. Claro. Além das viagens que contribuíram, né, e me deram acesso a muita coisa. Mas eu lia muito, já antes de escrever a história, a respeito de história. Né? E às vezes tem romances históricos que dão muito embasamento. Tem a Jean Plage, que é uma escritora inglesa. Ela escreveu sobre a dinastia Plantageneta, que é uma dinastia de origem francesa. Eles conquistam a Inglaterra e passam a reinar. Então, nessa época, isso ainda é anterior, né, à fase que se passa a história. Mas o que aconteceu? Nesse período, na Inglaterra se falava francês. Depois houve, principalmente as famílias nobres, depois houve essa transformação, evolução, aí a gente tinha o Old English, foi evoluindo, né, inglês médio, até que com a junção se construiu o inglês moderno, que também é uma junção dos povos que ali viveram. E a gente também tem um cenário aqui que é final de, agora sim, do livro, essa pincelada de passado, de final de Idade Média que tem, a gente está finalizando a Guerra dos 100 Anos, que é famosa, né, entre Inglaterra e França, que se passa num período feudal, né, e aí a gente entende um pouquinho mais essa relação de feudalismo, de vassalagem, como que funcionava. E isso a literatura nos fornece muita informação. Que é o que eu estava falando, daquelas disputas lá primordiais de pequenas famílias, povoados e tal. Aí, claro, aí depois, passada essa Guerra dos 100 Anos que tu falas, tem a Revolução Cromwell, e aí é uma estruturação da Inglaterra no que ficou como uma monarquia constitucional, né? A estruturação do próprio parlamento e depois da família. Aí vem o Henrique, vários deles. Vários deles depois. E vai evoluindo. E aí sim tu tens já, então, uma consolidação nesse início da Idade Moderna de um perfil da Inglaterra como nós temos hoje. E a parte disso, né, então nós temos aqui a estruturação política, estruturação econômica, do ponto de vista também familiar. E aí, onde tu acomodas, então, o misticismo e a bruxaria? Bom, na Inglaterra, a gente não teve Inquisição. A Inquisição foi mais continental. Até tive que pesquisar muito para achar essa informação, porque os livros não falam muito das perseguições como foram na Inglaterra. Até eu tenho Malleus Maleficarum, que eu acho que para quem quer estudar bruxaria e quer entender um pouquinho mais desse período de perseguições, não só na Europa, onde foi mais intenso, mas até aqui na América, porque ela se estendeu até a América do Sul, inclusive. A gente tinha tribunal da Inquisição aqui na América do Sul, que a gente não imagina, né? Então, na Inglaterra foi um pouco diferente. As execuções eram diferentes e os motivos também. Claro que teve muita motivação política também na Europa continental, mas na Inglaterra isso era mais evidente, pelo que eu andei pesquisando. E principalmente num período depois da Idade Média. A Idade Média não foi tão intensa como a gente pensa. Se fala que foi o auge das perseguições, mas não. Foi depois, tanto no continente quanto na Inglaterra. Mas nesse período teve perseguições também, e é relatado em vários livros que estudam, né, bruxaria e todo o processo de perseguições. Mas é interessante um fato que aconteceu mais ou menos 100 anos depois desse período que eu relato na história. Claro. Que teve um julgamento das supostas bruxas lá em Lancaster, que é citado aqui, né? É uma das cidades presentes na história. Então, em Lancaster, eles fizeram esse julgamento e condenaram essas mulheres. Eu não lembro quantas são, né? Quantas foram, mas eram em torno de 10, pelo que eu me recordo, e tinha até uma menina no meio delas. E aí, quando eu estive lá, agora, maio passado, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal lá, que estava visitando o castelo, e eu fiz uma pergunta para confirmar, porque existe uma coisa, se a Inquisição era regida pela Igreja, na Inglaterra,
além deles enforcarem ao invés de queimar as bruxas, era o Estado quem julgava e condenava. Então era um pouco diferente o procedimento. E aí, visitando lá o castelo, essa senhora me chamou, né, no lado e ela disse, eu tenho umas fotos para te mostrar. Eu fui na fazenda onde viviam essas supostas bruxas. E começamos a conversar e ela me mostrou. Então essa imersão cultural não tem nem como explicar que diferença que faz para a gente que está escrevendo. E no teu livro o desafio é trazer a trama para os dias atuais. E aí é constituído todo um enredo. Eu citei ali um dos protagonistas, que é o Philip. O Philip. E aí chama atenção todos os recursos dos quais tu te vales, porque uma coisa é ler a história e cultivar a memória. Outra é trazer para um espaço contemporâneo e tentar desenvolver toda uma preocupação e as próprias discussões das famílias em si, ao longo das gerações. E aí nós estamos saindo da perspectiva histórica fidedigna, é difícil dizer isso, mas da revisão da história em si, e aí tu te vales desse suporte para produzir ficção, né? E como é que foi fazer esse processo? Porque nós não podemos aqui detalhar a trama do início ao fim, né? Eu citei aqui o protagonista. E o teu desafio foi esse, na verdade, pegar a partir de uma matriz histórica pelo que se conhece e trazer para os dias de hoje em termos de ficção, né? Olha, foi um processo bem interessante, posso dizer. Porque, como na vida real, as informações se perdem, né? Nesse caso do livro, na trama, também se perdeu. E muito por causa das perseguições. Se são famílias bruxas, é óbvio que se eles estão sendo perseguidos, eles vão tentar se ocultar, né? Eles vão se esconder de alguma forma. E eles acabam perdendo também nesse caso. Né? Então, aí tem que fazer o link mesmo das informações históricas e trazer para o presente de uma forma conexa, né? Que faça sentido, que eu não posso também entregar tudo da história para eles. Mas o interessante, tu falou do Philip, ele é um arqueólogo, né? E isso me ajudou muito, porque um arqueólogo tem todo esse conhecimento do passado, é o que eles trabalham, então facilitou muito. Digamos, mantém viva a tradição de bruxaria. Sim. O desafio dessas famílias e o porquê delas terem dificuldades. E até sem serem reconhecidas, porque a gente poderia passar por eles na rua e não saber que eles são bruxos. Claro. Diferente de outras histórias que eles são mais assumidos, digamos, não, eles são pessoas que vivem normalmente, só que eles têm poderes. Então, realmente, isso me deu, essa questão da arqueologia me favoreceu muito, né? E desde o começo eu sabia que ele ia ser arqueólogo porque ele resgata todo esse passado, né, nas pesquisas dele, e ele pode levar adiante, né? Ele faz esse link com a realidade também, né? Resgata o passado deles, resgata a história das famílias, descobre novas coisas, né, que é muito importante, eu acho. E a partir da tua pesquisa e da própria ficção construída na história, tentando aí fazer um exercício de imaginação, quais seriam as motivações que tu acreditas que levariam, digamos assim, a pessoas que supostamente acreditassem em terem poderes de bruxaria a se manifestarem ou levarem adiante esse tipo de condição? Porque nós temos uma briga religiosa lá atrás, de resistência, de pessoas que tentando viver à margem do aparelho estatal. Nós temos lá as próprias histórias dos alquimistas tentando desenvolver uma fórmula filosofal de transformar metal em ouro. Então a bruxaria ela sempre surge à margem do que é convencional. Por isso que ela é, digamos assim, mal vista, combatida. Teríamos espaço para esse cenário hipotético hoje? Daqui, de fato, né, na vida real? Talvez hoje fosse mais aceito. A realidade é um pouco diferente, a sociedade pensa diferente também, né? Mas eu acho que ainda existiria um pouco de preconceito, né? Porque as pessoas, tudo que foge à sua compreensão, elas têm esse receio. É normal, né? A gente não conhece, a gente mantém uma certa distância. Mas já não seria mais tão estranho quanto antigamente, até porque hoje não é mais a igreja que dita os costumes,
né? Como no final da Idade Média e ali início da Idade Moderna. A Inglaterra tem toda uma ruptura, né? Sim. De se constituir até a linha anglicana, né? Com Henrique VIII, mas mesmo assim ele condenou a própria esposa por bruxaria, né? Mesmo rompendo com a igreja, ele ainda não conseguia deixar de lado os princípios. Mas eu acho que as coisas mudam, como tudo, a mentalidade de uma nação muda, as pessoas se adaptam e evoluem também. Então, enquanto as bruxas eram queimadas na fogueira ali no continente ou enforcadas na Inglaterra, Estados Unidos, hoje as pessoas não fariam mais esse tipo de atrocidade. A própria Igreja Católica se desculpou por algumas... Com certeza. Por alguns casos, né? Nós tivemos aí físicos com dificuldades para comprovar, por exemplo, que a Terra seria redonda. Os caras achavam que... Ou que tinha um sistema solar, os caras acreditavam que não, que o centro do universo era a Terra, né? Eles até tiveram que se desculpar, né, para não serem executados. Então, foi um período, eu chamo de trevas intelectual, né? Que quem tinha conhecimento, quem não podia ir além, né? Se contrariasse a igreja, não fosse naquele caminho, eles iam acabar de alguma forma prejudicados. Mas hoje a gente tem muito mais liberdade de expressão, os cientistas são respeitados, né? A gente não talvez no cotidiano uma figura que se aproxima um pouco disso seriam, digamos, as ciganas, né? Ciganas, que mas quem diz que lê a mão, que tem a linha da vida, que prevê o que pode acontecer. E como a gente vai dizer que elas não têm esse dom de ler as sortes? Mas como tu falaste, né? é uma tolerância maior também, inclusive do aparelho estatal tradicional, né? Sim, porque, digamos, elas não vão ser queimadas por eventualmente fazer um julgamento e tal. Fica a cargo daquele que recorre a essa pessoa, acreditar ou não. E olha, puxando para um outro lado também, quantos curadores, né, usando um termo mais geral, que estão aí, fazem suas curas, às vezes fazem até cirurgias, né, e as pessoas respeitam isso. Existe uma tolerância muito maior, as pessoas conseguem ver com mais naturalidade. Que nós estamos tratando bem daquela ideia do bem e do mal. Então o bruxo é visto como a encarnação do mal. Então por isso que ele vai ser combatido, queimado e tal, né? Esse é aquele pensamento ainda ali, né, que começou na Idade Média, né, lá por 1300, um pouco depois. Ganhando força, né? Foi ali, mas tinha muito interesse também. Se a gente lê o Malleus Maleficarum, a gente não sabe se chora, o que faz, da visão que eles tinham de o que era bruxa. É muito estranho. Quando eu li a primeira vez, eu disse, meu Deus, como é que podia ser assim? Mas existiam umas limitações culturais, as pessoas viam de outra forma. E para a igreja era muito fácil manipular. A mulher já tinha aquela... né, era vista, né, como o ser do demônio e coisa. Então, eles usaram isso a favor deles. É uma manobra política. Aí veio Martinho Lutero lá com as 95 teses, faz o protestantismo. E a partir disso há toda uma reconfiguração, inclusive de linhas religiosas. Né? Quantas igrejas surgiram a parte do aparelho católico. Disso. E aí é claro que houve toda uma preocupação, inclusive de perseguir. E aí os motivos são os mais diversos possíveis, né? Para tentar justificar, ainda que a Igreja Católica tenha se desculpado nos dias de hoje, ficou essa mácula na história. Ficou, e não só da Igreja Católica, porque se nós formos puxar para a Alemanha, tudo bem, surgiu o luteranismo, né, uma religião protestante, e mesmo assim eles perseguiam as bruxas. Os Maleficarum foi escrito por 2 alemães, né? Então a perseguição foi muito intensa na Alemanha. Na Inglaterra também. E a Inglaterra ainda teve fases de perseguições mais políticas, quando se instalou o anglicanismo, aí depois mudou, né, o rei morreu, aí entrou a Mary, que era filha dele, como rainha, aí ela perseguia então os anglicanos e eles ficaram se revezando por um período, né? E era uma perseguição política. Exatamente, usa a religião como um fundamento político. E aí, para sermos justos também, nós falamos dos católicos, trazemos aqui os protestantes. E também há toda a linha islâmica, a facilidade com que determinadas lideranças se julgam daqui a pouco herdeiros de um califado lá de trás, ou que se julgam de fato herdeiros de Maomé, e aí começam a promover aquela guerra santa, no sentido de afirmar uma determinada linha em detrimento de outra. Por exemplo, aí na Nigéria, o Boko Haram, que tem ganhado espaço aí no noticiário, os caras querem fundar um califado à parte dentro da religião islâmica. E aí quem está certo, quem está errado?
É difícil, né? É difícil, mas o problema é o fanatismo, né? É, exatamente. Não é a religião em si, é o fanatismo das pessoas que fazem parte. Como interesse político, né? Uhum. Então, assim, Grace, eu quero te agradecer imensamente. Eu acredito que quem nos acompanhou, nós não pudemos dar a história em si, mas nós pudemos fazer uma revisão histórica, que é o que o livro também se propõe nesse sentido. Então, quem ler a obra também vai ter essa possibilidade de fazer uma boa revisão histórica, no sentido de como é que se estruturaram tanto a cultura política formal da Idade Média para cá, quanto à margem disso a própria ideia de bruxaria ou a feitiçaria, e aí de forma alegórica que a Grace constitui personagens e constrói uma trama, trazendo para os dias atuais. Eu quero te agradecer e que de forma breve tu também toques num ponto que não abordamos até aqui. Então, vamos ver. Bom, quero te agradecer por essa oportunidade, convidar as pessoas para que leiam Os Feiticeiros da Luz. E deixar uma mensagem, que o livro fala sobre magia, mas ele fala sobre muito mais coisas. Ele fala sobre amor, sobre superação, sobre bravura, sobre os desafios que a gente enfrenta na vida e que a gente precisa superar. E que é habitual desses tipos de histórias, né? Não tem como sair, digamos assim, está tentando dar um viés contemporâneo, mas não pode abandonar a raiz. Não, né? Porque no fim das contas, na vida real, na ficção, sempre existe esperança. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Aliás, até, desculpa, eu estou me alongando, né? Mas nós entrevistamos na última Feira do Livro aqui de Caxias o escritor e filósofo Luiz Pondé, que escreve regularmente para a Folha de São Paulo, e ele nos trazia aqui os 10 mandamentos mais um. E ali ele trazia terás esperança no mundo como um 11º mandamento. Então, está bastante em voga a ideia da esperança também. Com certeza precisamos, né? A gente precisa de mais leveza na vida. E está aí mais um aspecto que nós deixamos para trás, porque nós estamos aqui com um tomo bastante significativo, com mais de 400 páginas, então aqui no final recuperamos mais um ponto que é a esperança. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Acabamos de conversar então com a escritora Grace Martinelli, ela que nos trouxe aqui o livro Os Feiticeiros da Luz, obra recém-lançada em Caxias do Sul e que já está nas livrarias. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.